seja muito bem-vinda ao programa Mão na Massa, onde eu mostro na prática como fazer para ter uma casa organizada e a bagunça nunca mais voltar. Isso não é maravilhoso? Quem não quer? Todo mundo quer, não é mesmo? E para quem não me conhece, eu sou a Débora Dias e o tema da live de hoje é a organização que conserva os alimentos frescos por mais tempo. Pois é, os alimentos frescos são daqueles assim que a gente tem que ter muito cuidado, senão perde a validade rapidinho, né? Estraga rapidinho. E é sobre isso que eu venho falar aqui para você hoje, que é sobre prolongar a vida desses alimentos, né? E aí, sobre o que é, né? Sobre esse tema, sobre a conservação dos alimentos frescos, sobre o que vamos falar hoje? Vamos falar então de como organizar a sua geladeira de forma que você consiga tirar melhor partido dela. Afinal, a geladeira, ela foi feita justamente para isso, né? Que é para conservar mais os alimentos. Só que se a gente souber aproveitar aquilo que ela tem para nos oferecer, a gente consegue conservar e prolongar mais ainda a vida dos alimentos. Então, que é completamente contrário do que você colocar assim, por exemplo, as coisas aleatoriamente dentro dos espaços na geladeira, aproveitando aqueles espaços que estão lá disponíveis. Sabe aquele buraquinho que você coloca mais uma coisinha e aí vai colocando outra coisinha, até vai empurrando, às vezes dando aquela empurradinha básica lá pro fundo, colocando as outras coisas pro fundo para ver se dá assim uma empurradinha para ver se cabe mais alguma coisa. E aí tudo isso acaba fazendo com que você não consiga nem aproveitar bem os espaços da geladeira e fazendo também com que os alimentos durem menos, porque ou até acaba se estragando e sem que você saiba que ele está lá, porque se ele vai lá pro fundo, às vezes você acaba até esquecendo que ele está lá, né? Então, depois dessa live, você vai ficar sabendo o que fazer para conservar os alimentos, para que os seus alimentos durem mais tempo, para que seus alimentos frescos, né? Estamos falando aqui dos alimentos frescos. E aí, eu gosto sempre de contar como é que era aqui em casa e como que é agora, porque depois de eu aplicar este método aqui em casa, na verdade, eu sempre gostei muito de uma geladeira assim bem organizada. Só que aí nós tivemos aqui um chefe aqui em casa que aí ele esteve a explicar como fazer para que os alimentos durem mais tempo. A gente já tinha assim, inclusive ele até elogiou e falou que a gente tinha aqui em casa muito bem organizadinho, tudo muito bem organizadinho, só que faltava ali um toquezinho ali, outro toquezinho aqui, e aí ele deu assim umas dicas maravilhosas que fazem com que os alimentos durem muito mais. E aí, por exemplo, alguns alimentos que duravam uma semana, assim, mais ou menos, passaram a durar 2 semanas. E alguns alimentos que duravam, assim, alguns dias só, por exemplo, como os morangos, quando a gente chega em casa, se eles estiverem maduros, a gente chega em casa e tem que consumir rapidamente, em 2, 3 dias no máximo, porque senão eles começam a ficar ali meio muito passados, etc. Então, só que com essa forma que ele ensinou pra gente, que ele mostrou aqui pra gente, os morangos eles acabam durando mais tempo, até tipo com uma semana eles ainda estão bons. E uma das pessoas também que aplicou esse método, ela disse, eu conversei com ela disse exatamente a mesma coisa. Ela disse que os alimentos agora duram mais. E ela disse, tipo, a mesma coisa que eu disse, ela também disse, quase que, sabe quando quase que a gente diz juntas assim uma coisa? Eu pensei numa coisa e ela acabou dizendo, eu falei, peraí, isso aí sou eu que tô pensando, isso não vale. Então, ela disse que os alimentos, nossa, passaram a durar o dobro do tempo, pelo menos o dobro do tempo. E aí, principalmente, uma das coisas que ela falou que eu também senti muita diferença foram nos temperos e aqueles temperos frescos, aquelas ervas frescas, sabe? Que eu trouxe aqui pra gente fazer hoje. Opa, caiu aqui um pedacinho aqui. Então, e aí elas passaram, porque elas são muito sensíveis, então elas passaram a durar mais tempo com essas dicas aqui. E eu trouxe do jeito que eu trouxe aqui, só tirei do saquinho, né? Do jeito que eu trouxe da feirinha. Eu trouxe aqui assim, do jeitinho que eles vieram da feirinha, não modifiquei nada,
que é para mostrar tudo aqui para você, porque hoje aqui é mão na massa, então eu vou mostrar como é que se faz. E aí você pode até estar achando assim que não vai funcionar com você, afinal você nunca viu tal coisa, né? Nunca viu fazer desse jeito. É uma forma diferente de se fazer as coisas. Então, às vezes, quando a gente muda, quer dizer, na maioria das vezes, quando a gente muda uma forma de fazer uma coisa, quando é sugerido por alguém que já tem experiência, alguém que já fez, por exemplo, um chefe que está habituado a lidar com alimentos, a como tratar os alimentos, a prolongar a vida dos alimentos, porque isso, imagina, num restaurante, se não tem muito desperdício, né? Se tiver assim, se eles não conseguirem preservar o máximo da qualidade dos. E o bom é que preserva a qualidade dos alimentos também. Então, se eles não conseguem preservar ao máximo, eles vão ter muito desperdício no restaurante. Então, isso é uma coisa assim que aí a gente acabou trazendo aqui para dentro de casa, que agora eu decidi contar para vocês aqui, porque é maravilhoso. E aí eu te garanto que se você fizer isso que eu vou mostrar hoje aqui, do jeitinho que eu mostrar, que os seus alimentos vão passar a durar mais tempo. E aí eu quero que você conte para mim como é que foi, se passaram a durar realmente mais tempo. E aí você me conta que eu vou amar saber. E aí o que eu queria começar por dizer assim, relativamente aos alimentos, é um dos maiores inimigos da conservação dos alimentos frescos são o oxigênio, que é o ar, e a umidade. E aí, como na geladeira a gente tem muita umidade, então, porque para conservar os alimentos mais frescos, ela acaba tendo umidade dentro da geladeira, aí a gente tem que usar isso a nosso favor, que é aproveitar a umidade da geladeira para conservar os alimentos, só que o excesso de umidade ele acaba estragando os alimentos. Então a gente vai dar aqui uma volta nisso, que é para conseguir resolver aí e prolongar a vida dos alimentos. Então, na maioria das vezes, o que que acontece? As pessoas fazem as compras e geralmente guardam da forma que chega do supermercado ou da feirinha, né? Que são naqueles sacos plásticos, ou às vezes são aqueles sacos de papel. E aí, da mesma forma que chega da rua, vem para dentro de casa e coloca na geladeira assim diretamente. E aí, às vezes, até aproveita aqueles espacinhos, dá aquela empurradinha. Então, isso é uma das formas dos motivos, né? Porque que os alimentos não duram assim tanto tempo. E aí, porque você não faz assim, quando não se faz uma preparação dos alimentos para depois guardar cada coisa no seu lugar. Na geladeira também tem isso, de ter cada coisinha tem o seu lugar. Então a gente guarda legumes com legumes, verduras com verduras, frutas com frutas, porque isso depois também vai te dar muito praticidade no seu dia a dia. Mas esse não é o tema de hoje. O tema de hoje é como conservar mais os alimentos, que a organização vai te ajudar a conservar mais os alimentos. E aí, quando você guarda desse jeito, quando você chega assim da rua e não faz essa preparação, os alimentos eles acabam por não durar tanto. Então, como é que fazemos aí essa preparação, né? Como é que a gente prepara os alimentos para conservar ele por mais tempo? Ora bem, então, se queremos aumentar o tempo dos alimentos, nós temos que, como eu falei, que o maior inimigo é a umidade e é o oxigênio, então nós temos que reduzir a umidade e limitar o contato dos alimentos com o oxigênio. Então, como é que a gente vai fazer isso? Como hoje é mão na massa, eu vou mostrar como é que se faz. Então, eu vou começar aqui. Vamos começar aqui pelas ervas aromáticas, que eu já tenho aqui assim. E aí, deixa eu só preparar aqui. Aqui assim. Então, vamos começar aqui pelas ervas aromáticas, né? Então, o que eu tenho aqui nas ervas aromáticas que geralmente ela vem, a maioria das pessoas compram e que tem aqui assim uma coisinha aqui, que é um elastiquinho, que esse elastiquinho é péssimo para a conservação dos alimentos. Quando a gente deixa esse elastiquinho aqui assim, isso foi uma das coisas que a gente achava, porque ficava aqui assim tudo juntinho, era melhor eles ficarem juntos.
Mas o que que acontece aqui? O elástico faz com que essa parte aqui apodreça mais rápido e aí vai transferir para o resto dos alimentos. Por isso que às vezes quando a gente abria aqui o elástico para tirar as folhinhas, tinha alguns lá no meinho que estavam assim mais assim mais molinhos, mais estragadinhos. Então, por quê? O que que acontece? Porque tem uma grande concentração de umidade aqui assim, nessa parte aqui assim, quando junta tudo. Porque ele não tem espaço aqui para arejar, então ele acaba ficando mais úmido aqui nessa parte. E aí, o que que a umidade faz com os alimentos? A umidade acaba deixando os alimentos mais sensíveis. Logo, então aqui nessa parte ele vai dar aquela estufadinha, porque a umidade faz com que ele estufe e aí que ele inche, né? Ele vai inchar e aí nisso vai ficar mais sensível e aí vai acumular mais umidade e aí vai estragar com mais facilidade. Então, a primeira coisa a se fazer é tirar o elastiquinho. Então, vamos lá tirar o elastiquinho. Lá. E aí eu tenho aqui, já tem aqui a salsa, né? Já tirei o elástico, deixa eu só colocar aqui em cima. Vou arranjar aqui um espacinho, que eu já tenho aqui uma tábua já preparadinha. Vou arranjar aqui um espaço. Então, agora o que que eu vou fazer? Eu vou separar aqui assim, ela assim, e vou ver se não tem nenhuma folhinha, alguma coisinha assim já mais estragadinha. Olha, isso aqui, por exemplo, tá? Eu já posso tirar fora. E aí, o que que eu vou fazendo? Eu tenho aqui duas vasilhas. Eu tenho uma que eu vou colocando aquelas coisas que não dá para aproveitar mesmo. Por exemplo, isso aqui tá tudo escuro. Então, eu vou colocar aqui assim nesse, que isso aqui pode ir para compostagem. E aí, depois eu tenho aqui uma outra que eu vou colocando aquelas que estão feinhas, mas que não estão podres, não estão estragadas. Então, eu vou colocando aqui assim, porque elas vão ser ótimas depois. Ou os talinhos, o excesso de talo, todas essas coisas eu vou tirando e vou colocando aqui. Que aí depois eu posso fazer um caldo, aquele caldo de legumes, fica muito saboroso com esses talinhos, com essas folhinhas de salsa. Então, tudo aquilo que tá assim, não tá muito bonitinho, eu já posso separar aqui e depois de seguida fazer assim um caldo, que fica um caldo muito saboroso, que aí eu tô aproveitando também aquelas folhas que não são muito bonitinhas, para pôr, por exemplo, na comida ou numa salada, alguma coisa assim. E aí eu vou aproveitar essas coisas também. Vou tirar, ó, tem coisa aqui que não tem nada a ver, vou tirar daqui. Esse eu não sei o que é, vou pôr lá no outro. Parece grama. Então, agora, como é que a gente vai? Eu tô aqui fazendo uma seleçãozinha. E aí a parte de dentro que eu tô observando aqui na parte de dentro, ela tá mais úmida realmente lá na parte de dentro. Porque aquela parte com elástico, ela acaba conservando a umidade e é isso que faz com que estrague mais rápido. E aí o que que a gente vai fazer para reduzir a umidade? Então, aqui, deixa eu só tirar mais uma. Para reduzir a umidade, nós vamos utilizar uma coisa muito boa, que é o papel. Então, nós vamos reduzir a umidade com papel. Deixa eu pôr aqui o papel aqui, para deixar mais prático. E aí, vamos ver como é que vai dar se dá para fazer assim. Se eu vou colocar aqui o papel por baixo. Olha, e aí tá sobrando, tem assim alguns talinhos que já saíram aqui. Eu já vou aproveitar e vou colocar já aqui nessa vasilhinha. Só vou dar uma checada aqui para ver se, ó, por exemplo, tem aqui um trevo. Aí esse trevo aqui eu não vou deixar junto para fazer o caldo, né? Vou deixar só aquilo que eu sei que é realmente comestível. Então, tem aqui mais uma folhinha meio estragadinha, que eu vou pôr ali pro outro. Acho que já tá tudo.
Mais uma aqui. Pronto. Agora já tá tudo. E aí eu vou colocar aqui num papel. E aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar uma de fora. E vou, olha, um papel só não deu. O que eu vou fazer? Eu vou embrulhar ela toda. Então, só que um papel só não deu. Vou pegar outro papel. Vou pegar logo dois. Ali partiu. Deixa eu pegar de dois. Depois eu uso esse. Então, vou pegar assim de dois. Que eu vou fazer aqui um embrulhinho com ele. Vou fazer aqui um embrulhinho com essa salsa. Mas sem esmagar ela, deixar assim bem. Aí o que eu tô fazendo aqui? Eu vou... toda a umidade, a umidade da geladeira, antes de chegar na salsa, ela vai chegar no papel e aí não vai deixar que ela fique, que ela estrague assim tão rápido, porque a umidade não vai chegar nela, o papel vai absorver essa umidade. Olha, aí eu faço aqui assim um rolinho e aí eu posso, tem aqui uma coisinha aqui, mais aqui. E aí eu posso dar uma fechadinha aqui assim. E aqui assim por cima também. E aí o que eu vou fazer com isso aqui? Olha, ficou aqui assim uma... agora eu não sei o que... Por exemplo, se eu tiver vários saquinhos desses, como eu tenho aqui... Olha, eu tenho aqui rúcula também, mas a rúcula eu não vou colocar com ervas aromáticas. Eu vou colocar, por exemplo, tem aqui o coentros, tenho aqui hortelã. Então, como é que eu vou fazer para saber qual é a salsa, qual que é o coentros, qual que é o hortelã, para não ficar toda hora abrindo e fechando esses saquinhos aqui, porque isso aqui não vai ser prático, né? Então, por que eu deixei uma do lado de fora que ela já sumiu? Cadê? Eu vou ter que roubar uma daqui de dentro de novo. Abre aqui de volta, que ela já entrou aqui para dentro. Ela não queria ficar ali sozinha. Ali fora, falou: não, não, eu quero ficar junto com as outras. Aqui, vou pegar essa aqui. Pronto, fazer o rolinho de novo. Fazer o rolinho. E aí, como é que eu sei que tem salsa aqui dentro? Eu vou deixar essa aqui do lado de fora. Vou deixar essa aqui assim do lado de fora. E aí, vamos fazer um pacotinho. E como é que a gente vai fazer para reduzir, que a gente está aqui reduzindo a umidade, né? A exposição à umidade. Como é que a gente vai fazer para reduzir a exposição ao oxigênio? Então, a gente vai utilizar ou um pote hermético ou um saco daqueles que tem um zíper, tem um fecho. Então, só que no caso das aromáticas, o ideal é utilizar esses sacos porque eles ocupam menos espaço e aí a gente consegue tirar o ar de dentro dele. Eu já vou mostrar, eu tenho aqui uns saquinhos. Eu tenho dois tamanhos de saquinhos, tenho esse aqui assim. E aí eu vou ver qual que dá, qual que vai ser o... Deixa eu ver se eu não desligo nada aqui. Muita calma. Então, eu acho que vai ter que ser esse maior aqui, porque esse pequenino aqui não vai dar para colocar aqui dentro. Dependendo da quantidade, ó, esse aqui não dá, então vai ter que ser o outro. Vou colocar esse aqui de lado. E aí, eba, já tem o coração.
E agora eu coloco aqui. E aí eu vou fazer isso, vou fazer o mesmo com todas as outras, olha, tá vendo? Ficou a salsa aqui do lado de fora. E aí fica até parecendo assim que é aquelas coisas assim, sabe, de coleção, quando fazem, tem algumas pessoas que colecionam plantas, e aí deixam elas secando, né? Nesse caso elas vão estar fresquinhas aqui do lado de fora, né? Só uma, para proteger. Fica aqui uma para proteger o resto. Fica uma do lado de fora, a guardiã, aqui para proteger a daqui de dentro. E aí a gente vai fazer isso com todas as outras. Deixa eu fazer aqui para. Agora já vou fazendo. Opa, que voou um tomate aqui. Rolou aqui um tomate. Vamos ver agora. Vou fazer com a hortelã. Não, vou fazer com o coentros, né? Que o coentros e salsa é assim. Tem aqui o coentros, eu vou tirar o elastiquinho dele. Tirar o elastiquinho. Vou dar aqui uma checada aqui no meio para ver se não tem nenhuma folhinha já estragada. Não, tá tudo ok. E agora, delicadamente, olha, tem esse aqui que tá praticamente só o talo, então já vou colocar aqui naquela partezinha pro molho. Agora vamos dar uma olhada aqui nesses talos para ver. Se tiver muito talo, se tiver talos grandes, aí você já pode dar uma cortadinha. Mas esse aqui tem assim, os talos que estiverem maior eu vou tirar uma parte do talo. Que eu já vou tirando tudo aquilo que não é. Olha que tá aqui pelo meio, isso aqui é uma, não sei o que é, melhor colocar ali no outro. Estão bons. O tamanho tá bom desse aqui também. Esse tá maiorzinho. Esse tá bom. Tá bom. Esse aqui também. E aí, vou pôr aqui assim. E agora o que que eu vou fazer? Olha, esse aqui que também tem aqui bastante talo. Eu vou cortar só um pedacinho do talo. Não vou cortar todo, não vou cortar assim muito rente. E aí o que que eu faço? Eu pego aqui esses talinhos e coloco aqui. Fica aqui assim, ó. Já tá cheirando bem isso aqui. E agora eu vou juntar aqui com os outros. Olha, uma outra forma também é fazer... Agora eu vou colocar um aqui do lado de fora. Deixar essa aqui do lado de fora. Aí eu tenho aqui uma folha. Essa aqui, ela não tá assim muito bonitinha, tá meio amarelinha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui junto, aqui com esses aqui, que é pra fazer o caldo de legumes. E aí, eu posso pegar assim, na forma assim, com as pontas assim, olha. E posso fazer sem apertar, suavemente. Porque se você aperta, aí você esmaga e aí vai estar estragando mais rápido. Olha. Faz assim um pacotinho. Fica aqui assim um pacotinho. E aí, o que que você pode ir fazendo? Sempre que você for pegar uma salsa,
for pegar um coentros, alguma coisa assim, qualquer coisa que você vá pegar na geladeira e que você note que o papel já está muito úmido, então o que você pode fazer? Você pode substituir o papel, que aí assim vai conservando. Quanto menos umidade, melhor é. E agora, vou colocar aqui. Agora, ficou aqui assim. Eu consigo ver que esse é salsa e esse aqui é coentros. Para quem não sabe diferenciar, olha, a salsa ela é mais pontudinha. E aí você vai começar a observar assim o formato da própria erva. E aí que o coentros ela é mais arredondadinha, assim uma diferença bem assim, quando se olha de longe não se percebe muito, percebe-se bem por causa do cheiro, mas como aqui dentro vai estar aqui assim, você não vai sentir o cheiro, aí que ela tá enroladinha, né? Então você começa a diferenciar que a salsa ela é mais pontudinha e o coentros é mais arredondadinho. E aí o que a gente vai fazer? Deixa eu só colocar aqui mais uma agora, que são as... Aqui a hortelã. Tirar o elastiquinho. Tem aqui uns talinhos por aqui. Vamos ver se tá ok com a hortelã. Tá tudo ok. Tirar aqui uma folhinha que não tá assim muito bonitinha. Posso colocar a hortelã também juntamente para fazer ali o caldo de legumes, que ele fica muito, a hortelã fica muito gostosa em caldo de legumes. A hortelã é muito gostosa na comida. Não em excesso, né? Agora eu tenho aqui, vamos ver se esse vai dar. Vou fazer como o outro. Pego aqui assim, coloco aqui. Deixo aqui uma folhinha de fora, deixa eu ver qual que fica mais. Essa aqui assim, acho que dá pra ver melhor. Vamos ver se esse vai dar. Coloco aqui. Olha, faz assim um pacotinho. E vamos lá colocar no nosso saquinho. E agora ficou aqui assim, olha que lindo esse pacotinho. Agora o que a gente vai fazer para tirar o oxigênio daqui? A gente vai apertar aqui suavemente, tem o zíper aberto, olha. Eu vou deixar só deixei só uma aberturinha aqui assim, que é para quando eu apertar aqui levemente, não muito forte, não pode pôr muito peso, porque senão vai estragar as ervas. Aí eu vou apertando aqui assim e aqui na parte de cima tirei o ar, tá vendo? Olha, aí eu tirei o ar daqui e agora eu vou guardar assim na geladeira. E aí quando eu quiser salsa, eu sei que tá aqui, coentros eu sei que está aqui e hortelã eu sei que está aqui assim. E aí isso aqui reduz muito o volume no seu, olha só como fica estreitinho na sua geladeira. E aí é uma das vantagens que você vai conseguir também aproveitar melhor os espaços na sua geladeira. Deixa eu deixar este aqui, agora vamos para o próximo. Aí, como é que a gente vai fazer? Tudo aquilo que a gente tiver aqui de talinhos, de folhas, a gente vai aproveitando todas aquelas e vai colocando aqui assim. Tudo aquilo que a gente for mexendo aqui assim, a gente já vai aproveitando, por isso que eu já deixei essa vasilhinha aqui para isso. E aí uma outra coisa importante também para conservar mais os alimentos é você comprar um alimento que esteja muito bom. Por exemplo, quando você vai na feira ou quando você vai no supermercado, você escolher aquela que está mais vistosa, aquela, como é que você faz para saber se um alimento está mesmo, se ele está bom ou se está assim mais ou menos. Por exemplo, quanto mais lisinha a pele, melhor.
Quanto mais rijinho, melhor. Por exemplo, você quer um tomate maduro, só que se o tomate estiver com a pele enrugada, olha esse tomate que maravilhoso. Lindíssimo esse tomate, né? Que é coração de boi, mas é um coração de boi assim mais escuro. Tem outro aqui, tem outro coração de boi aqui, mas esse é vermelhinho e esse aqui é escuro. E aí, como é que você faz? Você vai olhar para a textura do alimento, mesmo que eu queira um tomate maduro, ele tá macio. Eu dou assim apertos de leve, né, para não estragar ele, para sentir a textura dele se ele não tá muito verde. E aí ele tem que estar com a pelinha assim bem lisinha. Olha, tá vendo que ela brilha, que ela é brilhante e que é assim bem lisinha? Agora quando ela tiver, por exemplo, se estiver assim enrugada, se tiver sem brilho, se tiver assim muito baça, geralmente, dependendo do tipo de alimento, geralmente não é porque não está bom, né? Na maioria das vezes. Então, essa é uma forma de você escolher já o alimento que seja um bom alimento, com super fresco, do que levar para casa uma coisa que já não está assim tão fresca, que aí vai durar muito menos. Uma forma de você conseguir também verificar se os alimentos estão super frescos, geralmente tudo aquilo que tem folhas, por exemplo, como a beterraba, se você conseguir encontrar, olha, e aí você olha para a folha dela tá brilhante, tá verdinha, tá assim bem vistosa, bem bonita. Então isso significa que o alimento é super fresco. E aí isso significa também que depois vai durar muito mais tempo na sua casa. E aí, se você vai comprar, por exemplo, uma beterraba ou uma cenoura, que são essas que têm folhas, né? Ou o que mais? Tem também a couve-flor. Eu tenho aqui vários alimentos aqui que eu já vou mostrar. Então, se você vai escolher, se não tem a folha, aí você já não sabe. E conversando, a gente vai assim, todos os sábados a gente vai numa feirinha e conversamos com os próprios produtores que eles é que fazem, eles é que plantam e tal. Então a gente vai assim numa feirinha assim biológica, bem assim, as pessoas conversam e são os próprios produtores que estão lá vendendo os alimentos. Então eles explicam que tem um truque nessas grandes superfícies, nesses supermercados gigantes, que tem um truque que eles fazem, por exemplo, com a beterraba, que ela não tem aqui as folhas, você não consegue saber se ela é fresca ou não. E depois o truque que eles fazem é colocar ela dentro da água, que ela vai ficar assim mais bonita, mais inchada e vai dar a sensação que tá fresca, mas não tá, já é uma beterraba já de muito tempo. Então, isso aqui você consegue ver se realmente o alimento, se ele está fresco. E aí tem cenoura que vem também com as folhas. Isso se você conseguir encontrar. Geralmente, quando são os próprios produtores que vendem os produtos, aí geralmente é mais fácil de encontrar. Agora, quando você vai naquelas grandes superfícies, grandes supermercados ou feiras assim, que já não é do próprio produtor, aí geralmente é mais difícil de encontrar. Então, o que mais? Tem o rábano, tem o rabanete, que também tem folha. Tem também, por exemplo, a couve-flor. Eu tenho aqui a couve-flor já com a folha, ainda com a folha. E aí você consegue olhar aqui dentro, olha, e verificar se ela tá bem branquinha, se não tem nenhuma manchinha, se não tá assim meia amarelada. Então, o que mais? O que você pode fazer? Deixa eu ver. E aí, uma outra coisa que você pode fazer aqui com essas folhas, que muitas pessoas não sabem, é saltear elas da mesma forma que você faz, por exemplo, com a couve mineira. Então, você pode picar ela pequenininha ou deixar assim maiorzinha, como, por exemplo, a selga. Deixar assim em pedaços maiores e saltear. E essa parte aqui fica assim deliciosa e tem o sabor aqui da beterraba. Essa, como é uma folha da beterraba, né? Só que aqui a parte da folha ela é mais suave, tem assim o saborzinho da beterraba, mas é mais suave. E aqui vai ficando mais intenso e depois aqui a beterraba já é mesmo aquele sabor intenso da beterraba. E aí, um outro truque, daí o que você pode fazendo? Olha, por exemplo, tem essas aqui que tem essas folhas e não estão assim tão bonitas essas folhas aqui de fora, né? O que eu posso fazer? Eu posso tirar aqui assim, vou cortar, que é para tirar essas folhas de fora, elas já saem com mais facilidade, olha. E essas folhas que não estão muito bonitas, eu posso fazer com elas, eu posso fazer o caldo.
Então aquele caldo de legumes eu posso utilizar essas folhas. E aí também uma outra coisa que pode se fazer é fazer um caldo com folhas, por exemplo, com essas folhas que não estão tão bonitas, que aí você come essas folhas já cozidas e você também utiliza o caldinho para fazer assim, ou para fazer um caldo de legumes, utiliza o caldo para fazer caldo de legumes e também você pode comer assim essas folhas, elas todas misturadas assim com várias outras folhas, elas ficam assim com sabor bem interessante e você não nota tanto que ela não tá assim tão bonita, né? Do que salteada, porque salteada você consegue ver melhor assim. Agora, se for uma mistura com várias couves, você acaba nem percebendo que ela tá assim, você corta em pedaços e consegue aproveitar essas folhas. Deixa eu tirar essa aqui. São essas duas de fora. E aí, o que a gente pode fazer? Essas aqui também não estão assim. Vou tirar todas essas. Esta e esta. Tem até terra aqui. Deixa eu cortar aqui. Assim. E agora o que a gente pode fazer para conservar essa aqui? A gente vai com um papelzinho e coloca o papelzinho aqui assim à volta dela. Essa aqui pode ficar assim, uma partezinha para fora. E aí eu posso fazer, coloco dentro de um pote hermético, ou coloco dentro de um saquinho, e aí ela já tá aqui assim mais protegida. Eu não preciso colocar nela toda da forma que eu fiz com as ervas, porque elas duram, essa aqui, essa couve-coração, ela dura mais do que as ervas. As ervas, como são mais sensíveis, tem que se proteger mais. E aí eu tenho aqui um outro truquezinho que não sei se vocês conhecem, se vocês sabem, que é com a banana. Porque como é que a gente faz para que a banana dure mais tempo? Uma coisa é quando você quer que a banana, que ela fique madura. Então você não vai fazer esse truque que eu tô te ensinando, porque senão ela nunca mais vai ficar madura. Então tem aqui um truquezinho que deixa eu pegar aqui. Tá caindo aqui o negócio. Acho que ficou. Eu tô aqui com o computador aqui. Eu tenho aqui o papel alumínio. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui um pedaço. Por onde é que a banana fica madura? Por onde é que entra o oxigênio na banana? É por aqui, por essa parte. Então, se a gente fechar aqui, se envolver aqui com papel alumínio e fechar aqui essa parte, logo ela vai ter menos contato com o oxigênio, vai acabar entrando por aqui assim. Mas aqui, que é por onde entra mais, vai estar protegido. Logo a banana vai acabar durando mais tempo. Por exemplo, essa aqui tá bem madurinha e eu quero conservar ela assim madurinha por mais tempo. Então o que eu vou fazer? Eu faço isso aqui e aí eu posso guardar na geladeira, porque na geladeira também ela vai fazer com que dure mais tempo a banana. E aí, por exemplo, eu tenho aqui um cacho, né? Tem essa aqui e eu quero conservar elas assim, porque eu tenho bastante bananas maduras já e quero conservar elas assim meia verdinha durante mais tempo. O que eu faço? Eu não preciso separar tudo isso aqui. Eu posso pegar que a parte que está exposta aqui é essa parte aqui assim, né? Então eu vou cobrir aqui essa parte. E aí ela já vai ficar mais protegidinha. E não vai pegar, e vai fazer com que ela dure muito mais. Agora, deixa eu ver esse aqui. Agora vamos para os morangos. Eu tenho aqui os morangos. Então, uma coisa que se deve fazer quando se compra, por exemplo, os morangos que vem assim nessas caixinhas
ou nessas caixinhas assim de plástico, que aí o que acontece aqui? Geralmente essas caixinhas aqui, ó, elas têm aqui esse buraquinho aqui que vai fazer com que entre aqui o arzinho e aí o oxigênio vai fazer com que os morangos estraguem mais rápido. Então, olha, tem ela toda furadinha aqui. Então, o que a gente fez? A gente colocou aqui dentro desse potinho. E aí, o que a gente fez? Olha, foi tirada aqui assim essas folhinhas sem machucar o morango. Que aí o que faz? Aí tudo aquilo que conserva umidade a gente tirou. Então eu tirei aqui todas as folhinhas aqui, tirei a folhinha de todos os morangos. E aí vai fazer com que o morango ele dure muito mais tempo. E aí que ele vai, ao invés de durar 3 dias, ele vai durar uma semana, dependendo se o morango estiver verde ou se o morango estiver maduro, ele vai durar uma semana mais ou menos. Uma semana, 5 dias, ele consegue durar, ele acaba conservando mais. Porque o morango é daquelas coisas que se ele estiver já maduro, ele tem que ser consumido rapidamente, no próprio dia ou no dia seguinte. Não pode esperar muito tempo, porque ele, quando tá maduro, ele já fica passado rapidinho, né? Então, ele já tem aqui alguns dias, já tá aqui desde sábado e tá aqui assim, olha, tá vendo? Estão super bonitos. Hoje é quarta, olha, já tem 5 dias. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, 5 dias. E aí, isso vai fazer com que os morangos conservem por mais tempo, só que tem que ter cuidado para não machucar na hora de tirar, porque aquelas folhinhas elas acabam conservando ali a umidade, acabam mantendo a umidade e aí faz com que o morango estrague mais rápido. E outra coisa também é já higienizar os morangos, que eles já estão higienizados, já estão aqui dentro e fica também super prático aqui pra gente acabar utilizando. Outra coisa que não se deve fazer é guardar nenhum tipo de embalagem dentro da geladeira. Por quê? Você não sabe onde é que essas embalagens andaram, se elas estiveram dentro do armazém, se elas estiveram expostas a poeira ou algum tempo, dependendo do lugar, o tipo de armazenagem que foi feita. Então, a primeira coisa que se faz quando você chega em casa é tirar essas embalagens, tirar os alimentos dessas embalagens e não colocar os alimentos aqui assim nessas embalagens, a mesma dentro da geladeira. Por quê? Quando você coloca essas embalagens junto com os alimentos frescos, pode acabar contaminando esses alimentos, porque os alimentos estão ali, eles são frescos. Então, ele tem uma alta probabilidade de ser contaminado por outras coisas. Então, não convém você misturar, levar coisas assim, tipo embalagens para dentro da geladeira. Tirar, por exemplo, dos iogurtes, você pode tirar também aquela parte de papel, geralmente é o papel, né? O plástico não tem problema porque a gente consegue limpar. Agora, o papel a gente não consegue limpar antes de colocar na geladeira. E aí pode correr o risco de contaminar os outros alimentos e também acabar estragando mais rápido os seus alimentos. Outra coisa também por exemplo, os ovos. A gente coloca os ovos aqui, tira daquela caixinha e aí você pode colocar aqui assim a data. Olha, por exemplo, a gente colocou aqui a data, que é até 24 de março. E aí, para quem não tem aquele suportezinho para colocar os ovos, aí pode colocar assim numa vasilhinha. A gente colocou até aqui assim um papelzinho aqui embaixo e coloca aqui assim a data. Eu tenho aqui uma caneta, deixa eu ver onde é que ela tá para mostrar. Que essa caneta aqui é maravilhosa, que aí você consegue escrever e consegue tirar depois, ela sai com água facilmente, que é caneta da Posca, e essa aqui tem uma ponta de 0,9 a 1,3. Então essa caneta aqui ela é ótima para você escrever em vidro e depois você consegue lavar e sai facilmente. Então você não vai precisar utilizar, por exemplo, essa vasilha só para os ovos. Você pode apagar aqui, até porque é uma data, né? Então a próxima vez que os próximos ovos que vierem não vão ser com essa data, não vão ter essa validade, vão ter outra validade. Então convém que saia aqui essa parte e não estrague aqui o meu vidro, né? Meu pote. Então, agora, os tomates. Eu tenho aqui os tomates. Os tomates a gente pode fazer a mesma coisa, tirar aqui aquela parte assim que fica aquelas folhinhas, aquelas coisinhas. Eu tenho até aqui um que tem aqui as folhinhas, olha, eu vou tirar aqui para vocês verem.
bem delicadamente, que é para não romper aqui a pelinha aqui do tomate e aí acabar expondo ele, que aí quando se a gente, por exemplo, se o tomate rachar, se o tomate que essas folhinhas aqui, elas acabam acumulando a umidade aqui assim e aí vai estragar o tomate mais rápido. E aí depois outra coisa é que coloco assim numa vasilha. Eu tenho aqui essas vasilhas de vidro, porque eu gosto muito de utilizar mais vidros no... Gosto de utilizar o vidro na geladeira. Só que assim, se não for congelar o alimento, se não for aquecer no micro-ondas, porque o que é prejudicial para a saúde? É o contato quando o plástico é elevado a alta temperatura e entra em contato com o alimento. Então, o que você pode fazer? Se for na geladeira, não tem problema utilizar, olha, até tem um aqui, deixa eu pegar. Até tem aqui uns mirtilos, olha, isso aqui é uma embalagem de plástico e tá aqui assim, tem um papelzinho aqui embaixo para tirar a umidade e não tem problema nenhum ele tá assim em contato com os alimentos. Agora, quando vai congelar, aí é que é bom colocar em potes de vidro, que é para não, porque tem uma substância cancerígena que é libertada quando ele é elevado a alta temperatura ou muito baixas temperaturas, como por exemplo congelamento. Então convém você colocar em potes de vidro. Eu gosto de colocar aqui na geladeira também os potes de vidro, mas você pode utilizar na sua geladeira, se não for no congelador, você pode utilizar esses potes assim de plástico mesmo, que não tem problema nenhum. De preferência transparente, que é para você ter a praticidade de conseguir ver que alimento é que está lá dentro. Aí eu vou colocar aqui assim os tomates, olha, virado assim para baixo, que é a parte aqui onde pode acumular aqui a umidade. Então eu deixo aqui, que aí o papel já vai absorver. Olha. E aí a sua geladeira fica muito mais bonita. Tem aqui uns tomatinhos cerejas, então tudo que é tomate eu tô colocando aqui. Tomate coração de boi tá aqui. Tomate cereja também tá aqui. Que aí assim, sempre que eu quero pegar um tomate, eu venho aqui. Olha a outra aqui que tem umas folhinhas aqui. Vou tirar elas com cuidado para não machucar. Olha, saiu tudo. E agora eu coloco assim para baixo. Mais um. E agora... ficou um de fora, peraí. Vem aqui, meu filho, não vai ficar de fora não. Esse é grandão, hein? Vamos ver se ele entra aqui. Agora tem que pôr assim. Peraí. Que esse... Tem que tirar os outros. Esse é gigante. Gigante. Vamos ver. Vou pôr assim os tomatinhos aqui. Tomate cereja. Para arranjar aqui um espaço. E aí outra coisa também que não se deve fazer é apertar os alimentos, esmagar eles, porque se você esmaga, se você tem que sempre encaixar assim e tentar encaixar sem fazer pressão no outro, porque se você fizer pressão no outro, eles ficam esmagando e aí depois logo eles vão também ficar mais sensível nessa parte que está apertando ele. Por isso que o elástico deixa o alimento mais sensível e depois acaba acumulando a umidade. Vamos ver se esse aqui vai dar. Esse vai ter que ficar de lado para entrar esse aqui. Deixa eu ver se vai fechar bem. Vamos ver. Fechou. Sem esmagar, olha só. Tá aqui a minha vasilhinha com os tomates. E aí,
É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa live de hoje para conservar os seus alimentos. Ah, uma outra coisa também, que já que eu estava falando assim de alimentos e do plástico ser prejudicial para a saúde quando congela ou quando vai aquecer, né? Então, uma outra coisa que você deve fazer também, por exemplo, você colocou alguma coisa para congelar. Imagina que eu coloquei aqui esses morangos e que eles já estão ficando muito maduros e eu quero congelar esses morangos. Então, eu vou tirar o papel daqui, né? Porque como é para congelamento, eu não preciso mais de ficar puxando a umidade. E aí eu coloco lá para congelar. Na hora que eu for descongelar, eu tenho que ter cuidado, principalmente não tanto com os morangos, mas principalmente se... Eu vou até pegar um aqui para mostrar. Olha, por exemplo, tem aqui o minestrone que foi congelado. E aí a gente coloca aqui assim, também escreve ali com aquela caneta que eu mostrei, minestrone e a data, 3/3, que foi a data de congelamento. Então, na hora de você descongelar, por exemplo, tá aqui congelado, o que que acontece? A tampa é de plástico. Então, para você não correr o risco de uma coisa que seja prejudicial para a saúde, o que que você faz? Você tira aqui, ó, pode ver que tem aqui uma parte de congelada aqui assim, e aí você vai e lava e não deixa nenhuma gotícula, não deixa nenhuma gotícula pingar em cima do alimento, que é para não contaminar o alimento. Então você dá uma lavadinha assim, já foi suficiente para tirar aquela películazinha ali de água, que é de gelo, né, que ia virar depois gotas e ia cair em cima dos alimentos. E aí você pode deixar aqui assim, se você vê que começou a formar com descongelamento, o ideal é descongelar dentro da geladeira, mas se você for congelar assim, descongelar mais depressa e ver que formou umas gotículas aqui assim na tampa, você pega a tampa com muito cuidado, sem pingar e tira. Sem pingar nos alimentos para não contaminar os alimentos. Então é isso. Essa sim, agora sim, foi a nossa live de hoje. Um beijo gigante e te espero na próxima. Tchau, tchau.